Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos juntos para mais um momento, mais um encontro, vamos compartilharmos conhecimentos. Eu sou a professora Maria José e estou aqui para que nós possamos ampliar os nossos conhecimentos na noite de hoje. É um prazer estar aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos. Módulo 4 da EJA. Hoje a nossa disciplina é a disciplina de História. Em História hoje, pessoal, nós vamos falar sobre acontecimentos que revolucionaram a política brasileira. Vamos falar sobre o impeachment de Fernando Collor e vamos falar também um pouquinho de como foi o governo de Itamar Franco. Vamos relembrar esses dois acontecimentos, dentro da política brasileira que mudaram muito a forma de gestão e a forma de governo que tínhamos antigamente e que também contribuiu para o processo de democratização, que é o que vivenciamos hoje. Então vamos começar lembrando um pouquinho sobre a ditadura militar, para que depois em seguida possamos entender sobre o impeachment de Fernando Collor e em seguida sobre o governo de Itamar Franco. Então vamos lá. A ditadura militar, pessoal, ele foi um período da história brasileira em que os militares, o exército, a marinha e a aeronáutica governaram o país entre os anos de 1964 e 1985, após o golpe militar que destituiu o então presidente João Goulart. Esse período foi marcado pelas perseguições de grupos e pessoas contrárias ao regime, tais como os artistas e músicos, a repreensão dos movimentos sociais, a censura dos meios de comunicação da época, como rádio, televisão e jornal. Então, a ditadura militar, ele foi um período, de exclusão, as pessoas não tinham seus direitos de fato preservado. E aí, após passar, por esse período de ditadura, nós tivemos inúmeros acontecimentos. A ditadura militar foi um dos acontecimentos que também movimentaram muito a política, do Brasil. E aí, um outro movimento, um outro acontecimento que também se fez presente, no nosso país foi o impeachment de Fernando Collor, que foi acusado por diversas ações, proibidas, por diversos fatos que prejudicavam a sociedade de forma geral, e aí ele sofreu um impeachment. Vamos entender o que é um impeachment? Eu já compartilho aqui com vocês. Vejam só, pessoal, o processo de impeachment de Fernando Collor transcorreu no final de 1992 e foi o terceiro processo de impeachment no Brasil. Em 1955, os presidentes Carlos Luiz e Café Filho também sofreram processos de impeachment, resultando no afastamento definitivo de Fernando Collor. Então, o que foi o processo de impeachment, Quando acontece o impeachment, o presidente que está ali, governando naquela época, o acontecimento histórico do impeachment, ele afasta esse governante, para que ele não possa mais exercer a sua função. Então, foi o que aconteceu com Fernando Collor. Ele foi afastado do seu cargo da presidência, da República. O processo, antes de ser aprovado, fez com que Fernando Collor renunciasse ao cargo. E aí ele deixou esse cargo para o seu vice, que era Itamar Franco. Então, ao sofrer o impeachment, o Fernando Collor desistiu, do seu cargo, e aí o Itamar Franco foi quando começou o governo de Itamar Franco. E aqui eu compartilho uma imagem para vocês. Essa imagem, ela representa, o impeachment de Fernando Collor, como vocês podem ver, ele deixando a presidência, Então, o impeachment é quando um presidente que está no governo, ele sofre um impeachment, uma represária, de forma geral, todos os governantes, as assembleias vão contra aquelas atitudes e aí ele é destituído, ou seja, ele deixa de exercer as suas funções. E aí, sobre o governo de Itamar Franco, pessoal, ele começou a ocupar o cargo da Previdência ao Fernando Collor sair. Vamos entender como foi esse governo de Itamar Franco, Então, vejam só. Aqui já aparece para vocês uma foto também, do Itamar Franco. E o governo de Itamar Franco foi um período da história no Brasil que teve início em 29 de dezembro de 1992. Com a renúncia,
Após o impeachment de Fernando Collor, ele pôde tomar conta, né, da presidência, né, e começar um período novo, né, comandando o Brasil. O Itamar Franco, ele teve essa oportunidade, né, de no dia 1º de janeiro de 1995, foi o período no qual o país esteve sob o comando de Itamar Franco. E aí teve-se a oportunidade, né, de poder viver algo diferente do que vinha acontecendo. Eles tinham o lema do Brasil União para Todos, né, pessoal? O presidente Itamar Franco fez muitos projetos e combate à miséria, ao lado, né, do sociólogo Betinho. Em 1994, apoiou então a candidatura de Fernando Henrique Cardoso, o qual foi vitorioso nas urnas. Itamar Franco terminou seu governo com 41% da aprovação popular. Então, segundo as pesquisas, segundo os fatos históricos, o Itamar Franco, ele foi um presidente que se preocupava com a população, que tinha objetivos sociais para que a população pudesse melhorar de vida, para que algo novo pudesse acontecer na vida da sociedade, das pessoas que moravam e que existiam naquela época. Então, é muito importante a gente poder entender um pouquinho sobre a política do nosso país, tá, pessoal? É importante que nós possamos entender os fatos históricos que aconteceram, por que aconteceram, em quais anos aconteceram e como foram solucionados, né? O que aconteceu, quem entrou na vaga do outro, como aconteceu esse processo. É importante que nós possamos compreender de forma geral a política que nos cerca, né? Sermos seres políticos é importante para podermos nos comunicarmos, podemos entender os nossos direitos e os nossos deveres dentro da nossa sociedade, estarmos atentos aos nossos governantes, né? As pessoas que vamos votar, dar o nosso voto, é o nosso direito votar, e precisamos também ter a responsabilidade de em quem votar. Então é importante compreender a política para que nós podemos também compreender a nossa atualidade, o que estamos vivenciando atualmente, né? É importante entendermos todo o processo de governo e de política que o nosso país já passou, e entendermos também a forma democrática que vivemos hoje. Então, na aula de hoje, o nosso objetivo foi ampliarmos os nossos conhecimentos sobre fatos históricos que já aconteceram, né? Na história do Brasil, na política do Brasil, como a ditadura militar, o golpe militar, como o impeachment de Fernando Collor e como também o governo de Itamar Franco. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom descanso, nos encontraremos em um próximo momento. Tchau, tchau!